Olá pessoal, John falando aqui, como vocês estão? Que saudade que eu estava. Agora em mais um dia de mais um super episódio tão especial como tantos outros que nós sempre fazemos aqui. E é sempre bom estar com vocês, nós temos hoje um testemunho super especial para conversar. Oi Ivan, como você tá? Oi John, estou bem, graças a Deus. E você? Aqui tudo bem, na verdade bem curioso para escutar a história de uma pessoa querida que apareceu na nossa vida, que nós encontramos nas redes sociais, que eles têm com certeza histórias muito importantes para falar sobre o que Deus tem feito em suas vidas. Eu quero muito ouvir, mas isso eu vou deixar para você apresentar. Vamos lá. Isso mesmo, foi uma galera muito legal que a gente conheceu e a gente convidou para que eles pudessem estar aqui para contar a história pra gente. Vem pra cá, Fernando, do Falange C. Opa, tudo bem, pessoal? Paz do Senhor a todos, graça e paz, né, a paz, Deus abençoe. Para nós também aqui é uma satisfação, né, estar aqui com vocês, contar um pouquinho do que Deus tem feito, galera entender, né, poder multiplicar aí o reino de Deus, a mensagem. Então, tamo aí. Fernando, perdão. O Fernando, para quem não sabe, é rapper, ele é cristão, ele é pai, ele é marido, então ele tem uma lista bem extensa de atributos que Deus permitiu com que ele vivesse hoje, e o que é mais legal de trazer tantas pessoas de várias tribos diferenciadas servindo ao Senhor, é como a gente consegue ver o quanto que Deus ele fala através de várias linguagens, e uma delas aqui hoje vai ser sobre hip hop. Ele traz o rap, ele traz a moda de rua para dentro da igreja de uma forma cristã, santa, trazendo a palavra de Deus para todas as outras pessoas que se acham excluídas do amor de Cristo, e ele vai provar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus ama todos que estão de coração aberto a receber da sua palavra e transforma o coração de todas as pessoas. Então, Fernando, é um prazer imenso, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe. Nossa, e o momento agora é todo seu. Por favor, conte a sua história, conte como é o Falange, como chegou até aqui, como que a gente conseguiu encontrar vocês nas redes sociais a ponto de que o nome de vocês pudesse chegar até a gente. Então isso quer dizer também que Deus tem feito um trabalho muito especial na vida de vocês. E hoje nós estamos aqui como ouvintes. Amém, amém. Bom, assim, a nossa história, né? Tem muita coisa aí para contar, né? Sobre o Falange, sobre como surgiu esse nome, né? Eu me chamo Fernando, tenho 40 anos, sou pai do Noah, né? E do Joshua, né? A Suzane aí, minha esposa. Nós começamos o nome, o projeto do Falange Ser Juntos, um projeto nosso que nasceu no coração de Deus primeiro, né, mas antes disso ele é recente, né? Falange Ser, o primeiro disco que nós lançamos foi em 2018, né? Disco independente, né? A gente escreve, produz, lança, né? Sempre dessa forma, né? E só que antes disso, assim, para entender um pouquinho a nossa história, entender os lugares que nós passamos, né? Da onde nós saímos. Então, assim, não deu para estar aqui hoje, né? Mas eu vou tentar compartilhar algumas coisas, porque tem momentos na história, né, do Falange que começa lá com ela também, que eu não estava junto, eu acredito, né? Mas, assim, nós somos missionários que nós trabalhamos muito tempo dentro da Jocum, né? Quem não conhece, é uma instituição interdenominacional que hoje existe em mais de 190 países. Temos aí nos contatos ainda com alguns braços aí da Jocum, né? Inclusive o DX é um braço da Jocum que trabalha com a cultura hip hop, esportes de ação. Hoje eles estão em Cosmópolis e a minha história começou antes disso. A da minha esposa, eu posso falar um pouquinho assim, que ela trabalhou muito tempo, assim, ela é filha de pastor, então ela trabalhou muito tempo na rua, o Ministério de Louvor, de jovens e tudo quanto cargo que tem dentro de uma igreja, ela passou, né? E ela fazia muito evangelismo nas escolas, né? Muita coisa assim nas escolas, junto com os irmãos dela também, que são músicos. E eu já... Pode falar. E vocês vieram já de um berço cristão, ambos? Eu não. Ou tem uma história aí no começo? Isso. Assim, na verdade, assim, eu vim de uma família católica, né? Que é cristão também, né? Eu lembro muitas histórias da minha mãe contando, histórias de Cristo e tal. Então eu tenho uma base aí, né? E durante um tempo eu me converti ao protestante, né? Acredito que por chamado, por escolha, né? Que Deus trouxe para mim, convicções. E então eu me converti dentro de uma Assembleia de Deus. Eu fui para a Assembleia de Deus, inicialmente. Então, assim, vamos dizer assim, sei lá, eu tinha uns 17, 18 anos, hoje eu tô com 40.
né? Então, assim, foi numa época assim, onde a Assembleia de Deus era bem tradicional, né? E eu era aquele cara que vinha com calça bege, né? Na época, calça bege, camisa branca, era a moda da época. Eu tenho cabelo raspado hoje porque não tem muito cabelo, mas na época eu raspava porque era moda, né? Era o estilo do hip hop na época, né? Eu via muito vídeo vindo dos irmãos assim que, nossa, quando ele se converter, ainda ele vai vestir roupa de crente e tal. E eu sempre fui confrontador, né? Eu falava assim, mas irmão, como que é roupa de crente, né? Eu rebatia também, né? Mas foi um tempo abençoado também na Assembleia. Deus falou muito comigo, Deus trouxe muitas convicções, né? Eu não tinha noção do que era missões, mas a gente estava fazendo missões. Porque eu comecei com um grupo que se chamava Salmo X, né? Salmo X, Salmo X. E era eu, tinha um DJ, passou por vários vocais que faziam os back, vocal pra nós. Aí, por fim, nós gravamos um disco, também independente. A Suzane fez a Manassu, né? Fez os vocais de algumas músicas no disco, né? Só que eu tinha isso só em peça e eu tô organizando pra regravar algumas coisas agora na era do YouTube, né? Lógico, como falando de ser hoje, mas algumas músicas eu quero regravar, eu quero retomar elas, que era bem bacana. Então nossa conversão foi essa. A minha esposa, ela era bem pequenininha quando o pai dela se converteu, né? O pai dela é pastor da Quadrangular. E então assim, ela cresceu no meio cristão, mas ela não nasceu no meio cristão. Ela cresceu, ela era bem pequenininha quando começou. Uma das maiores curiosidades, eu acho que você já começou a tocar num ponto bem interessante, que era muito sobre essa parte do confronto em relação a algumas doutrinas que nos prendem a crenças que nos fazem nos afastar de Cristo, né? Então, por exemplo, eu fico lembrando muito de Paulo. Paulo, ele era um fariseu, e quando ele se converteu, ele viu que muito daquilo que ele acreditava ser uma verdade muito absoluta, ela foi quebrada muito com a chegada de Jesus, né? Então, muito do que Jesus pregava vinha muito de confronto, não era você anular aquilo que já existia, mas é você confrontar. Será que não dá para ser mais flexível? Será que a gente não consegue ver um pouco mais com outros olhos de amor? Então, essa sua parte de confronto, eu começo a entender bastante a importância da gente trazer essa pauta aqui, Fernando, porque hoje ainda, mesmo em 2026, eu nasci em lar cristão, então eu cresci na Assembleia de Deus, e até hoje eu sou, inclusive, então eu vejo ainda, assim, muita dificuldade em várias tribos, seja elas principalmente da tribo LGBT, uma dificuldade muito grande de poder lidar com essa tribo, muito também relacionado a usos e costumes, como roupas, como estilos de cabelo, algumas coisas que muitas vezes são só baseadas em preconceitos, né, de coisas que você viveu desde a infância e que você leva para a vida como uma verdade absoluta em relação ao que vai para o céu e o que vai para o inferno, né? Então, talvez, se você tiver alguma coisa para acrescentar, alguma história para contar, como que foi para você lidar dentro da igreja com o fato de você ser um cantor de hip hop, de você ser um compositor de hip hop, se você tinha essa abertura dentro da igreja para trazer o hip hop. Então, se você quiser contar um pouquinho mais, a gente vai gostar de ouvir. Tá. Cara, pra mim, a questão do que é e do que não é, né? A gente tem um lema, até dentro do que você falou sobre Paulo, a gente tem um lema assim que a gente pode negociar tudo menos o pecado. Então, assim, a gente resume isso, né? Resume essa polêmica, né? Então você negocia tudo menos o pecado. Posso jogar capoeira? Posso, né? É um esporte, né? Tem envolvimento com outras religiões? Não, nem sempre. Tudo depende do mestre, de onde você joga, de onde que você faz o movimento, né? Então, assim, eu tenho amigos meus que são capoeiristas, inclusive o Diex, lá em Cosmópolis, ele tem uma escola de capoeira lá, dentro e ele é do Bimba, né? Bimbaê, é um grupo de capoeira Bimbaê, e eles representam lá no espaço do Diex. Lá eles fazem um movimento, é em Cosmópolis, né? É pertinho de vocês aí, que tá em São Paulo, né? Mais perto. Então, assim, tem amigos meus também de capoeirista aqui no interior, né? Acredito assim, cara, tem muitas situações que é polêmica hoje pra gente conversar, mas, de modo geral, a igreja tem que entender isso, que às vezes a gente está em outra era, outra cultura. Por exemplo, várias instituições, né, religiosas de cunho protestante, né, cada uma vem de uma cultura, a maioria veio da Europa, veio dos Estados Unidos, da América do Norte. Então, assim, tem costumes que o pessoal ele mantém até hoje. Agora, você vai, por exemplo, cultuar lá no Havaí, na África, cara, as roupas deles é a cultura deles. O que mudou? Você negociou a cultura, mas não negociou o pecado.
não negociou o que te leva pro inferno, o que te leva pro, né, segundo a nossa fé. Então, assim, a gente acredita muito nisso, né? O hip hop, ele tem pautas também que são polêmicas, né? Só que quando você fala assim do hip hop e fala da palavra de Deus, traz princípios, traz soluções, traz caminhos dentro da sua letra, né? Eu falo que assim, na verdade eu vou roubar uma frase de um cara que eu gosto muito, que eu até conheço, que ele é da Zona Sul, Mano Rap. Ele fala muito isso, cara. Ele fala assim que quem se converte é a pessoa, né? O rap é o rap, quem se converte é a pessoa. Então, assim, e pra mim isso é muito verdade, por quê? Porque depois que eu me converti, eu comecei a escrever coisas que eu acreditava, entendeu? Então, assim, quando você não acredita naquilo, você vai escrever conforme essa conversão, conforme... Então, eu não gosto muito desse título do rap gospel, do rock. Só que hoje você tem que segmentar, né? Hoje o digital tem muito isso, né? Você segmentar. Por quê? Eu não gosto muito. Porque, por exemplo, se você vai numa música popular brasileira, você vê o Jorge Benjor, né? Ele é devoto lá do São Jorge, né? Ele tem a música e tal. Só que é o MPB, ele tá falando da fé dele, mas a música popular brasileira. O gospel não deveria ser gospel, também deveria ser uma música popular brasileira, porque o Brasil inteiro ouve gospel, né? Então, assim, eu tenho essa concepção na minha cabeça, a gente separa e coloca muito em caixinha. Então, eu gosto de falar muito então, tem que perder esse vício. Mas, assim, eu vejo muito, o tempo que eu fiquei na Assembleia, essa questão dos usos e costumes. Que, de verdade, gente, eu não mudei. Eu não mudei, porque eu não entendi da parte de Deus, não tinha essa convicção. Eu tive outras convicções, sabe? Deus falou, e eu vou falar pra vocês, foi o lugar do meu primeiro amor, foi o lugar onde eu, de verdade, se eu não tivesse me convertido, cara, as doutrinas, os usos e costumes teriam me derrubado. Mas eu entendo, e hoje eu posso testemunhar, não com maus olhos, e foi um tempo abençoado dentro da Assembleia de Deus, que eu cresci muito, eu entendi muita coisa, né, na minha adolescência. Eu poderia estar em outros lugares, eu estava lá, né, e cara, Deus me usou dentro de uma cidade de 120 mil habitantes, que é Catanduva, onde eu nasci, para ser um dos primeiros rapper gospel. Então, tipo, no começo o pessoal achava que era meio louco fazer isso e tal, só que eu comecei um projeto numa comunidade lá, que nós chegamos a fazer um evento dentro de uma escola, lotou. Aí eu chamei o pastor, porque eu era de uma sede, né, de uma igreja sede, e em volta lá tinha 27 igrejas que eles lideravam e tal. E aí, esse pastor que era pastor de jovens, né, foi muito legal porque, e é muito contraditório falar do rap assim, ele era sargento da polícia, né, ele era pastor, sargento da polícia, ele era maestro da orquestra, né, e eu era muito louco, eu chamei ele, porque assim, eu ia nas escolas bíblicas e tal, né, e eu chamei ele pra pregar num evento de rap, cara. Imagina, um policial, lá ele tava com um pastor, né, mas um policial chegando lá pra pregar no meio dos manos, né, então assim, foi uma experiência muito louca, foi muito legal, porque depois ele falou assim, nossa, eu tô vendo o que vocês estão fazendo aqui na comunidade e tal, o pastor presidente vai ficar sabendo disso, que não sei o quê. E, só que assim, ao mesmo tempo que o pastor sabia onde nós estávamos, a igreja era grande, cara, então você entrava, sempre tinha os comentários preconceituosos, mas isso não me machucava, cara. Isso aí eu tirava de letra, sabe? Depois que Deus muda, você vê o que Deus tem pra você, cara, que você pode se alimentar daquilo, que aquilo é da hora, que aquilo salva, que aquilo cura, né? Perfeito a gente não é, mas a gente sempre busca, né? Igual o Paulo fala, né? A gente caminha pra perfeição. E a misericórdia e a graça de Deus nos completa, né? Então, assim, eu acredito muito nisso, cara. Foi um tempo legal. Pra você ter ideia, nós começamos a rodar, tinha um projeto na prefeitura que chamava Arte Roda, que era um palco. Então, cada mês eles chamavam, a prefeitura ligava pra nós, e teve época que a gente chamava a galera do coral, cara, da igreja. Eles faziam back vocal pra nós, entendeu? Então, tipo, foi um tempo massa, foi uma época que houve preconceito, mas a galera começou a entender. Teve uma situação, também posso contar o testemunho? Vou emendar aqui, pode? Fica à vontade. No meio dessa situação, cara, houve retaliação também, sabe? Não só não tô falando da igreja nessa situação, nessa hora, nesse momento. Eu tô falando que, assim, a gente tinha um projeto que a gente entrava nas escolas, a gente tinha abertura. Por quê? Eu falava muito isso, eu caminhei muito tempo com um amigo meu que chamava Daniel, né? Tinha vários amigos, eu quero até, se eles assistirem isso, né? O Dani, a Mina Black, o Julião, o Leandro, vários que caminharam com a gente, né? E quando não caminhava, estava com a gente no movimento, estava lá. E
houve uma época que a nossa galerinha fazia os movimentos e tal, mas eu sofri retaliação, né? Eu vou falar aqui da parte do inimigo, cara, espiritual, tá? Mas houve muita situação assim, que a gente entrava nas escolas, tava começando a ter uma abertura grande, por quê? A gente não falava palavrão, a gente trazia, tinha uma abertura, houve tempos que a gente conseguia falar mais aberto, né? Hoje ainda a gente tem lugares que dá pra conversar, dá pra falar, mas a gente falava com muita abertura. Então até a diretoria de ensino a gente entrava, cara. E aí, era a época do Orkut. Aí eu recebi umas mensagens, eu nem tinha visto, cara, as mensagens. Eu recebi umas mensagens, o cara colocou uma sigla de facção lá, tá, e começou a me ameaçar, sabe? Nisso, cara, passou 2 dias, eu cheguei em casa, eu tinha uma moto, trabalhava assim, eu tinha uma moto. Eu deixei a moto com meus pais ainda, eu deixei a moto dentro de casa, portão fechado, só encostado. Fui tomar um banho e eu ia pra Lan House, que era de um amigo nosso, também da igreja, que ele tinha montado uma Lan House, eu ajudei ele a montar também. Aí, quando eu saí depois do banho, eu saí, fui pegar a moto, cadê a moto? Né? Tinha roubado a moto, o pessoal roubou a moto. Não sei quem foi, até hoje eu não sei, né? Mas eu lembro que aí esse pastor veio falar, não fica na rua não, estão te ameaçando e tal. O pessoal ficou com medo, sabe, essas coisas. E naquele dia, cara, parece que Deus me deu uma tranquilidade, sabe? Eu falei assim, não, se Deus me deu essa moto, Deus vai quiser tirar aquele tiro. Eu falei assim, de verdade, cara, um molecão assim. Aí, na sexta-feira aconteceu isso. Foi 4 dias. Aí na segunda-feira acharam essa moto, jogada no meio do mato lá. O pessoal pegou, tirou adesivo só pra ralar. E aí eu vi a mensagem, os caras, tá vendo, eu roubei tua moto, agora eu vou fazer cabo da tua vida e tal, não sei o quê. Os caras continuaram enchendo o saco, pressionando, sabe, falando que você acha que você é famosinho, sabe, conversa pra intimidar. E ameaçando de morte, cara. Cara, de verdade, na época eu falava que o pessoal vinha conversar comigo, ô Fer, pô, o que você faz na quebrada aí e tal, olha, os caras vêm ficar te ameaçando e tal, né, e assim, não quero ficar citando sigla, né? Mas assim, ele colocou uma situação que ele deu tiro no pé. E eu não queria, eu falava pro pessoal, o pessoal parou lá na porta de casa e falava, não, nós vamos resolver, nós vamos descobrir o que é esse cara, o que eles estão fazendo. Nós vamos, tá usando o nome do comando aí da. Aí eu falei, não, mano, fique em paz, velho, não sei o que, não. Aí as coisas que você faz aí na quebrada aí, como molecada, porque a gente tinha cerca de 30, 40 jovens, cara. Sábado e domingo a gente fazia um projeto. Eu comecei a fazer faculdade por causa disso. Chegaram pra mim e falaram, por que você não vai pra faculdade e tal, né? Eu tinha escola da família no final de semana, e a gente fazia vários movimentos, assim, e virava festa, cara, de lotar o pátio, assim, sabe, da escola. Era muito louco, ficava até povo pra fora, assim, vinha povo de Olímpia, São José do Rio Preto, a gente tinha tudo conexão com o pessoal da região lá. Cara, não sei o que aconteceu, só sei que eu encontrei minha moto, o cara deletou se for cobrar ele, não sei, nem... Mas aconteceu isso, né? E aí eu fui dar um testemunho dessa situação. Na Assembleia de Deus eu pedi oportunidade, né? Essa situação de pedir oportunidade em nome de Jesus, né? Agradecer a oportunidade e tal. Aí eu cheguei lá, na igreja 7, tava lotado, cara. Só uma aspa aqui aberta. Pessoal, até os jovens falavam pra mim, cara, você nunca vai cantar aí em cima, você nunca vai fazer nada aí em cima e tal. Eu falei, amém, cara. Onde Deus quiser me usar, que me use. Se é em cima, se não é, eu tô vindo aqui pra... É bem esse do mesmo jeito. Fecha aspas. Aí eu cheguei, cara, nesse dia eu pedi a oportunidade em nome de Jesus pra contar o testemunho, né? E aí contei, falei que Deus me tirou a moto, Deus devolveu, né? Que eu tava lá e tal, não sei o quê. Aí na hora, cara, eu senti de pedir a oportunidade de cantar. E a galera da banda já tinha os acordes, já tava tudo, sabia minhas músicas, então os caras já estão... Eu falei assim, mano, vocês conseguem fazer lá, a música chamada Cidade Santa, você consegue fazer Cidade Santa? É Ré menor tal, tá em Ré menor, vai... Aí eles já começaram a tocar, cantei rap na Assembleia de Deus, cara, primeira vez, sabe? Num lugar onde o pessoal não recebia, onde as mulheres não davam brinco. Isso há várias décadas, um pouquinho mais de 2 décadas, não tanto, né? 2 décadas atrás, não sou tão velho assim. Inclusive, Fernando, você falando aí, a gente, como o John falou, a gente vivenciou essa época, né, na Assembleia de Deus, porque ambos crescemos na Assembleia de Deus, o John até hoje é da Assembleia de Deus, eu não sou mais, mas a grande parte da minha vida foi na Assembleia de Deus, e você relatando aí dessa forma, me fez lembrar, porque naquela época que o rap veio muito forte, né, tinha muito esse preconceito também, né? Você falava
que você estava tão firmado na sua fé que você não se importava com o que as pessoas falavam e de não ter a oportunidade de louvar a sua música dentro da igreja, né? Isso é muito importante, porque muitas pessoas não tinham essa estrutura de fé na palavra, e essas pessoas ficaram prejudicadas nesse sentido porque não tinham espaço, não tinham nenhum apoio das outras pessoas, porque tinha muito esse preconceito realmente. Ouvindo você falar, a gente sabe porque a gente viveu essa época também, né, John? E aí eu acredito que Deus moldou tudo para que você ficasse firme e cumprisse o seu propósito, não é mesmo? Sim, foi um tempo legal, cara, não tenho que reclamar, porque assim, quem não gosta, cara, não gosta, quem gosta, gosta, essa, a minha cabeça é assim, entendeu? Mas, vou dizer que jovem é jovem também, né, quantas vezes a gente passou alguns perrengues, né, passava essas e na verdade não era nem da parte dos pastores, era mais às vezes da parte da comunidade, que às vezes tinha uma visão limitada, né, da palavra e tal, e agia dessa forma. Os pastores, de verdade, cara, eu tenho só lembrança legal, sabe? Eu tinha um pastor que me falava que era o pastor do reggae, né? Ele se converteu e tal, mas ele gostava de reggae. Cara, ele morava numa quebrada lá. Foi a primeira vez que eu conheci o Reco. Eu saí numa coletânea quando era Mano Rec Convidados, volume 1, volume 2, nós saímos no volume 2 com o grupo Salmo X. E na época nós trouxemos o rap. Eu lembro que assim, nós fizemos esse movimento lá, cara, ninguém conhecia o rap, ninguém conhecia nada. E o rap tinha acabado de se converter, assim, fazia um pouco tempo, ele tava com o Mano Rec a Jornada, com esse movimento eu lembro que ele tava entendendo também o evangélico naquela época, hoje ele é pastor, né, na Zona Sul e tal. Só que foi um tempo, cara, que a primeira vez nós fizemos, eu fiz isso, cara, eu e algumas crianças, que hoje tem alguns que são missionários, cara, mas eram crianças na época, né, que estavam no projeto lá comigo, que eu fazia esse projeto no final de semana e tal. Hoje tem pastores, presbíteros, cara, a maioria da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus doou vertente, né, da Assembleia, porque Catanduva tem uma influência muito forte da Assembleia. O berço, né, dos evangélicos, assim, eu creio que é a Assembleia de Deus. Quando é pentecostal é a Assembleia, né? Quando tem pentecostal é a Assembleia de Deus. Depois que você fala outras igrejas, mas a Assembleia as tradicionais é a Batista, a Presbiteriana, depois vem as modernas, né? Aí você entra na história da igreja e tal, né? Você vai. E aí, cara, pra nós trazermos, o Apple chegou pra mim e falou assim: não, cara, arruma combustível, né? A gente chega, né? Eu lembro que ele falou isso pra mim, cara. Nós só não tinha muito combustível. Aí. Mas o que eles fizeram? Pegamos uma rua lá, que era a Rua do Comércio, e fomos imprimir um cartaz, na época era cartaz, com um espaço em branco. Eu falei, você quer colocar seu patrocínio aqui e tal? Eles foram fazendo, nós arrecadamos, cara, dinheiro pra vir. Aí tinha um irmão da Assembleia, da igreja, que tinha um caminhão gigante, que virava palco, ele apertava o controle remoto, o negócio abria assim e tal. Nós montamos esse caminhão nessa quebrada aí. E aí nós fizemos o primeiro show de rap gospel lá, né, com rap, com a gente, né. Então foi muito legal essa fase que eu passei lá. Teve, desgosto em alguns momentos? Teve, cara. Nós chegava às vezes nas igrejas, o pessoal chamava nós pra tocar, e na época a gente tocava com toca-disco mesmo, né, com Technics e tal. O DJ que tocava com a gente, ele tá em Catanduva ainda, e ele é da Zona Leste, ele é de São Mateus, só que ele mora em Catanduva. E ele caminhou com a gente, cara, há muito tempo. E assim, era tudo molecão, cara, era muito engraçado, porque a gente chegava lá e o pessoal não sabia o que era um toca-disco. Então, não, coloca a vitrola no chão, coloca o disco aí, você pode ser no chão, né? Nossa, a gente queria morrer, sabe? Porque você chega na igreja, o pessoal quer tocar bateria, baixo, guitarra, e os metais, às vezes o violino, né? Na Assembleia tinha muito isso. Cara, a gente chegava lá de calça larga e tal, pra cantar. Aí eu falava pro DJ, coloca no chão. Aí, nossa, ele queria morrer, cara. E a gente não, tem que ter uma mesa dessa altura, tal, tem que estar no nível pra soltar, não pode estar, né? Tem que estar no equilíbrio pra não pular o disco, a agulha e tal. Então, assim, tinha esses momentos, mas era bênção, cara. Era legal, foi um tempo bom, sabe? Né? Não é perfeito, mas é bênção, cara. Deus tá no meio. Eu queria acrescentar algo em tudo que você falou. Aqui em São Paulo, a Vanessa cresceu na mesma igreja que eu, mas nessa fase, provavelmente ela não estava mais em São Paulo, ela já tinha ido morar em Minas Gerais. Eu conheci o Mano Reco, porque o Mano Reco, na igreja que nós fazíamos, a gente tem um amigo em comum, infelizmente ele não tá mais com a gente, que é o Marcelo Piccioli. Ele é um cara que ele era dessa pegada, ele era do hip hop, ele era da galera, ele era coladaço demais, ele era muito da gente.
E através do Marcelo, nós criamos vários projetos na igreja. Um deles foi o teatro, nós trabalhamos muito com teatro. Nós fizemos vários encontrões, assim, nas praças próximas da nossa região aqui da Zona Sul de São Paulo. E uma dessas vezes ele trouxe o Mano Reco pra poder fazer um trabalho. Ele já conhecia, ele curtia o trabalho do cara. Então, eu tive o primeiro contato com o Mano Reco. O Mano Reco nem sabe quem eu sou, eu era criança na época, adolescente praticamente. Fiz fotos, que eu também sou fotógrafo, fiz algumas fotos e tal. E então, quando você falou Mano Reco, pra mim já me veio várias memórias na cabeça. E o mais legal também, né, várias memórias, o cara é show de bola, inclusive ele tá até hoje, né, aí na caminhada igual você. E eu queria acrescentar também uma outra coisa, a gente foi falando muito sobre, volto a dizer, né, o preconceito das pessoas em relação ao estilo musical, mas uma coisa que me faz trazer a memória na palavra de Deus é que por mais que a gente sofra muitos preconceitos com as nossas escolhas em relação a estilo musical, roupas que não causam nenhum escândalo, mas elas prendem as pessoas em uma doutrina, me faz lembrar quando Jesus falou muito lá em Mateus 7,16, que pelos seus frutos vocês serão conhecidos. Então aquela árvore que não está nele, aquela árvore que não está em Jesus, ele vai cortar e lançar fora, né? Então, você me dizer, Fernando, que você aceitou Jesus lá em mais ou menos com seus 17 anos, e hoje você tem 40 e poucos anos. Esses anos todos... 40, coloca poucos. 40. Parem aí. Parei em 40. Ano que vem a gente de novo. Então, quer dizer, você passou aí mais de 15 anos da sua vida servindo a Jesus e vivendo essa sua identidade, que é o hip hop, que é o rap. Se você realmente não fosse uma árvore, se você não estivesse plantado junto a Jesus, que é o ribeiro, que é a raiz forte, será que você estaria de pé até hoje? Será que você teria os frutos que você tem? Eu tenho certeza que muitas pessoas, em algum momento, chegou em você e falou, cara, através do seu rap, da sua letra, através da sua atitude, do seu testemunho de cristão, e isso das pessoas que conhecem você, tenho certeza que elas chegaram a você falando aquilo que você representou na vida delas. Então isso me traz muito à memória essa palavra de Jesus falando sobre os frutos, sobre as árvores, e mostra muito o quanto nós ainda não paramos para observar a possibilidade que Jesus tem de usar as pessoas. E a gente se prende muito a um formato muito já pré-definido que o homem definiu, e não se abre para as outras possibilidades. Então eu só queria pontuar essas duas coisas, porque eu conheço o Mano Reco, eu acho ele incrível, inclusive. Então é um prazer conhecer você que conhece ele, né? E também lembrar essa passagem da Bíblia que é tão importante e que a gente esquece muitas vezes o seu significado, né? É verdade. Cara, eu acho legal isso, assim, eu acho assim, ó, dentro disso, eu converso muito com as pessoas, assim, eu já ouvi as pessoas, e eu tenho, assim, não sei se é um conceito, uma reflexão, né? Eu penso assim, né, se você pegar a história da igreja, as divisões, as fases, porque cada igreja, ela acontece, ela nasce dentro de uma fase, né, dentro de um mover, dentro de um movimento, dentro de um avivamento, dentro de uma quebra, né, dentro de algumas coisas que se corromperam naquele momento e aí, né, se dividiu, né, mas assim, eu saio de tudo isso, cara, eu saio de todo esse lance das doutrinas, né, eu falo assim, eu saio, porque senão eu me contamino nisso, sabe? Porque a gente vê, eu vou pra Bíblia, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz, né? Hoje, assim, eu congrego no Bola de Neve, aqui de Franca, né? Sempre converso também com o pastor, troco essas ideias, temos, às vezes, os acordos e desacordos, mas é sempre de forma vistosa, sempre legal, e eu acho que isso que é ser cristão, né? Quando tá legal, beleza? Quando não tá legal, a gente conversa, a gente se alinha, a gente cresce um com o outro, né? O provérbio fala assim pra gente, na verdade, Provérbios tem uma passagem que fala assim sobre o ferro afiando ferro, né? Sobre um alinhando o outro, um deixando o outro afiado. Então, se a gente é algo, cara, pela misericórdia, pelo Espírito Santo e por ter coração ensinado, coração aberto aberto pro aprendizado, né? Agora, hoje já não me pega mais, cara, assim, hoje eu consigo entender, por exemplo, tem a Assembleia de Deus, tem a Metodista, tem, né, vamos pensar assim, cara, tem igreja pra tudo quanto é gosto, vamos dizer assim, né? Então, assim, lá no dia do julgamento, cara, no dia da volta de Cristo, né, da volta de Cristo para levar o seu povo, eu acredito que não vai ter desculpa, cara, para falar que não caminhou com Deus. Porque, assim, eu volto para aquele resumo que eu falei no começo, que você pode negociar tudo, menos o pecado. Então, assim, a igreja faz de tudo, às vezes, para manter a galera pra dentro, hoje, né? Até a Assembleia de Deus mudou muitos conceitos, muitos movimentos, né, muitas coisas, né? Não só a Assembleia, mas as igrejas tradicionais, né, se abriram. Então, assim,
eu acredito que tem um propósito nisso, cara. Não vai ter desculpa, né? Não vai ter mais desculpa pra falar assim, cara, porque assim, o evangelho ele vai chegar até um ponto. Vocês perceberam que eu acredito que Jesus está voltando, tá? Então, assim, o evangelho, acho que ele chegou no máximo, é como eu acho, chegou no máximo que ele podia. Agora, negociar com pecado não tem como, entende? Agora, cara, você tem a galera do rap, você tem a galera do rock, você tem a galera do samba, né? Eu fiquei um tempo, eu e minha esposa ficamos um tempo em Paraisópolis, cara, nós servimos lá, nós era da Jocura, ficamos um tempo em Paraisópolis, junto com o Poçan, que era pastor da MBU, São Batista Underground, lá de Paraisópolis, né? Então, assim, a gente recebia a galera do rock, tinha culto do rock, tinha culto do rap, do samba, tinha de quarta-feira à tarde, porque eu e minha esposa ficou quase um ano lá, pra ajudar o Poção. Ele é rapper também, tá? Ele é pastor da Batista. Hoje ele não tá mais liderando lá, hoje quem tá o pastor Ricardo Amaral, que é de lá, gente boa pra caramba também. E lá, cara, sempre foi uma igreja que negociava com as tribos, né? Tanto que na época nós fomos na Igreja Batista, acho que era da Paulista, lá da Augusta. Nós fomos ministrar sobre missões urbanas, né? No congresso que teve de missões nacionais lá. Aí o Poçan, que era pastor na época lá da MBU, eu fui com ele. Aí ele ministrou sobre missões urbanas e eu ministrei sobre o hip hop mesmo, né? Sobre essa questão do... Então, assim, a minha vocação, a nossa vocação aqui é sobre missões urbanas, né? Nós fomos formados dentro da Jocum, né, como missionários, dentro do DX, né, que trabalha com a cultura hip hop. Então a nossa cabeça nesse sentido, cara, os lugares que a gente foi, nós somos muita igreja tradicional, muita igreja pentecostal, muita igreja que não entendia o que era a cultura hip hop, como fazer isso, o pessoal fala, mas como? Né? Aí a gente chegava, fazia, e a galera falava, nossa, que da hora, né? Então, assim, é aquele lance de Deus usar a multiforme graça, né, de alcançar as pessoas. Então ele ama a gente de tal forma que ele usa várias maneiras para nos alcançar. Então, é a visão que eu penso, é o jeito que eu penso, cara, é o jeito que eu entendo essa multiforme graça de igrejas, entendeu? De igrejas, de tribos, de ministérios, de movimento, né? Eu entendo dessa forma. É que realmente Deus usa de várias formas, várias pessoas, vários ministérios para alcançar pessoas, né? E, então, é importante a gente frisar aqui que a gente não está em nenhum momento, né, falando isso, ofendendo a igreja que nós mesmos, né, fizemos parte. Claro. E relatando como que foram as coisas acontecendo ao longo dos tempos, né? Porque nós podemos falar porque nós vivemos, entende? Agora, nós vivemos esse momento que o pessoal estava mais fechado, né? Isso, exatamente. A galera que chegou agora não tem como saber essas coisas que aconteceram lá atrás. Por isso o relato, né, aqui de pessoas que viveram, né, essa fase, para que as pessoas possam entender que para chegar até a esse ponto onde tem onde você pode, por exemplo, se esse uso e costume não me cabe, porque eu entendo pela palavra que eu tenho essa liberdade de ser assim, sabe? Você pode encontrar um lugar que realmente pensa da mesma forma e que já age com outro uso e costume. Agora, se você está lá inserido, onde tem uso e costume daquela forma, e se você gosta de estar inserido lá, é importante também que você mantenha, né, essa ideologia do mundo, que é importante a obediência à liderança, né, porque aqui nós estamos incentivando que você seja, né, rebelde e que não respeite os seus usos e costumes da sua igreja, mas é importante, né, que você saiba que tem um caminho muito longo aí que foi trilhado, né? Sim. Eu vou fazer um paralelo aqui com a cultura hip hop, né? A geração hoje, eu nem vou falar do gospel, né? Mas a geração hoje, tem muitas pessoas ganhando muito dinheiro com a cultura hip hop, muitas pessoas que hoje usam a cultura hip hop como profissão, mas lá atrás não era assim, cara. Lá atrás, você viu humildade nas pessoas que começaram, que pavimentaram, né? Que você pôr do rap aí tem o Poçan mesmo também, que é parceirão, cara, que ele era da Batista lá, que ele tava em Paraisópolis, né? Hoje ele voltou pra cidade dele, que é aqui em Votuporanga. Eles lançaram o disco, o pessoal tinha aqui na rap também, né? Que eu tenho contato com o Martins MC. Então, assim, a galera que pavimentou lá atrás, cara, hoje tem muita gente que hoje o negócio tá destacado, porque muita gente tocou em palco de madeira, tocou, né? Então, a igreja tem isso também, cara. Eu ia falar isso, cara, eu não me sinto mal
eu me sinto que eu fui um desbravador, um quebrador de tabu dentro de uma igreja, né, onde é ruim, não é ruim, era o jeito que estava sendo movimentado naquela época. E lá naquela igreja, e como eu falei para vocês, tinha várias igrejas sob a liderança daquela central. Então, assim, quando Deus fez o movimento naquela igreja, outras igrejas foram entendendo. Então, assim, eu comecei a rodar nas igrejas dos bairros, nos lugares. Então, assim, é isso que eu vejo, sabe? Eu não vejo... É interessante contar, porque a história tem os altos e baixos, tem os problemas, tem as soluções, tem a maneira que Deus faz, e é até bíblico isso, né? Os movimentos, as coisas acontecendo, né? Às vezes também as heresias acontecendo em alguns lugares, né? É bíblico. Então, até a volta de Cristo, muita coisa aconteceu, muita coisa pra gente chegar, né? Pro povo ser selecionado e Cristo voltar, né? Então, assim, eu não vejo como ruim, eu vejo como história. É história pra contar. Eu ia até perguntar o seguinte, John, e quando foi que nessa caminhada você conheceu a Suzane? Porque juntos vocês formam o Falange, né? Falange. E que vocês conheceram, que se uniram como casal, e quando tudo isso começou, né, de vocês andarem juntos nesse projeto também. Sim, foi assim, ó. Eu tinha um projeto em Catanduva, era mais de 40 jovens, cara, e a gente movimentava muito isso. Inclusive a cultura hip hop local começou a se envolver com a gente nisso, né? Aí ia ter um campeonato de break, né, aqui em Ribeirão Preto. Antigamente tinha esse movimento, não tinha muita internet, se tinha o YouTube malemar, era internet de escada e você não achava vídeo falando sobre o break, sobre a cultura hip hop. Você não tinha conhecimento, assim, né? O conhecimento era adquirido quando você ia num evento. Você via como funcionava, né? Brilhava o olho das crianças, nossa, assim, de ver, né? O cara tocando DJ, fazendo um rap, dançando. Então, todo festival, todo campeonato, tudo que era também workshop. Porque antes do campeonato a galera se aquecendo, nossa, aquele cara tá fazendo aquele movimento tal. Eu dancei quando era mais jovem, sabe? Então, assim, aquele cara tá fazendo aquele movimento tal. Nossa, vamos pegar, vamos tentar fazer também. Então, a gente trazia, colocava isso na memória e trazia isso. Pra nossa cidade, ficava tentando até conseguir fazer. Ficava na memória aquilo, entendeu? Então, às vezes, cada um pegava um movimento que os caras já faziam e ia treinar. Então, não tinha muito conhecimento que nem hoje, sabe? Né? E aí, nós fizemos uma rifa, e fomos pra Ribeirão Preto com essa rifa. Na época, nós rifamos um MP3. Aqueles MP3 pequenininhos, molecada. Foi muito legal, cara. Nós enchemos, fretamos um ônibus, né, e viemos pra Ribeirão. E a gente tava vendendo um CDzinho na época, era aí o Dani, e a gente tinha um grupo, uma dupla, né, que chamava Duas Faces, né? E aí a gente tirou umas fotos, fez, porque eu era branquelão e ele era negão, então nós fizemos um lance assim, ó, e um disco chamado Duas Faces é uma só, né? Tinha até uma música diferente. Essa foto no seu Instagram é uma foto preto e branco, né? Era dessa época. E aí, nós vendíamos esse disco assim, ó, tinha a gravadora lá, fazia de canetão, ajeitava e tal, ia vendendo por 5 contos lá no campeonato, né? E a molecada falou, não, ele chamava o professor, não, professor, daqui que a gente vai vender e tal, não sei o que e tal. E foram vendendo, cara. E caiu, a Suzane tava lá, com um grupo da igreja, um grupo de dança da igreja e tal. Franca, 70 km mais ou menos de Ribeirão, né? Dá 60, 70 km. Ela foi com o pessoal da igreja. Aí, cara, isso aqui é uma história que a gente não sabe ao certo, né? Aí alguém comprou o disco lá, tal, do Asfax, e aí acho que vai se adicionando, eu não sei como foi, se adicionando, ficou no MSN, na época era MSN. Só que ficou um ano lá, cara, no contato, a gente não conversava e tal, né? Ficou um ano lá, tentei puxar assunto, ela era difícil, cara. Aí tentei puxar assunto, não puxou, ela falou pra mim, nossa, o que esse cara tá arrumando, não sei o quê. E aí passou um ano, eu voltei a conversar com ela, falei, só eu converso, eu excluo, né? Aí eu peguei, fui conversar. Aí ela tava na Jocum, se eu não me engano, ela tinha acabado de fazer, ela fez ETED em 2008, ela é mais pioneira que eu em missões e tal. E aí, nós começamos a conversar, aí chegou o final de ano assim, eu encanei, ela, nesse ano tá conversando e tal. Ela falou, vem pra Franca, que eu tô voltando de Curitiba pra Franca. Aí tinha um amigo nosso, que era um pastor, né, que era amigo nosso, da igreja Monte Santo, e ele era muito assim, cara, bora, vamos, tal, vamos fazer impacto na rua, vamos, então vamos. E a gente ia, sabe? Ele gostava de impacto, cara,
impacto, teatro, muito jocum, sabe? Muito essas coisas na rua e tal, e toda hora chamava a gente pra todas as coisas. Aí ele falou pra mim, ele era carioca, né? Ele falou assim, ô Fernando, é o seguinte, pô, se quiser, eu levo você lá em Franca. Ele falou, tá? Eu fiquei meio engraçado de falar pra minha mãe, pros meus pais, assim, que... Aí eu falei depois, né? Eu falei, não, eu tô indo com o pastor lá, tal, velho, disfarçado. Aí nós chegamos... Hã? Aí eu fui... Depois ela falava... Assim, eu tinha um apego mais com a minha mãe, sabe? Conversava mais com ela. Depois o pai também ficou sabendo, tudo, mas... Aí eu fui, né? Ele foi comigo, né? Pagamos tudo os pedaços que tinha que pagar, depois nós descobrimos que tinha atalho, e tinha um lugar que era 100 km a menos, mas nós fomos pagando todos os pedaços. Meu Deus. Aí passei o Natal com ela aqui em Franca, se não me engano, no novo ela foi pra Catanduva, namoramos 1 ano e meio, cara, e depois casamos, ficamos um tempo aqui até terminar o ano, e depois nós fomos pra Jocum. Aí eu fui fazer TED. Nesse meio ano, o Diex veio pra Franca, né? Se não me engano, ele veio pra Franca. Cara, foi um tempo de impacto muito legal, que a gente alcançou umas 15 escolas em Franca. Era manhã, tarde e noite fazendo impacto. E o Diex tem uma programação que é assim, os impactos. E nos impactos existe o convite pra fazer o show. Então uma igreja chama a gente pra ir e tal, pra galera ir. Aí tinha esse movimento. Só que aqui em Franca não teve o show. Nós fizemos um campeonato de break, porque aqui tem muito b-boy. Então a galera, fizemos esse movimento aí lotou também, foi muito legal. Uma semana foi o lançamento do disco do Salmo X, e na outra semana foi o campeonato Porque nessa época, aí eu já não tava mais com Duas Faces, né? Duas Faces foi lá atrás, nisso passou uns anos. Porque foi um ano só de não conversar, depois conversou, uns 3 anos aí. Aí a gente tava com o grupo Salmo X. E aí nós lançamos o disco aqui, em Franca. E quando nós lançamos uma semana, na outra semana teve o campeonato de break. E eu tava com nem um ano de casamento, cara, fazendo missões, fazendo os movimentos, entendeu? E foi assim, cara, que nós se conhecemos, que as coisas foram encaixando. Eu já cantava rap, ela também já cantava, ela era big, né, dançava, e foi assim. Fernando, isso é muito legal, porque é uma coisa que a gente consegue ver o quanto que os planos de Deus, eles são para beneficiar as nossas vidas também. Ele poderia, por exemplo, as pessoas acham que é só você sair escolhendo o que é melhor e querendo escolher da sua maneira, mas Deus, ele sempre coloca na nossa vida pessoas com propósitos parecidos. A gente sempre volta a dizer no Pod Live o quanto Deus junta pessoas por propósitos, porque tudo é para Ele, tudo foi feito para Ele. No final das contas, tudo é pro Senhor. Então, por exemplo, eu e a Vanessa, nós somos amigos desde a infância, mas sempre tivemos interesses muito parecidos. Então, fazer o Pod Live não foi um problema pra gente, não foi um prazer pra um desprazer pra outro. A gente sempre gostou, né, de coisas relacionadas à arte, a vídeo, a foto, sempre gostou de blogs, então isso funciona muito. Então o seu casamento com a sua mulher mostra muito que Jesus, ele aproximou vocês por propósito. Então vocês são complementares um ao outro e não são diferentes nesse sentido. Isso é muito legal, porque a forma com que vocês fazem, viajando o Brasil, levando missões para vários lugares, se ela não fosse uma mulher sábia, se ela não fosse uma mulher virtuosa, ou se você fosse uma pedra no caminho, isso jamais aconteceria. E com certeza isso não seria um projeto de Deus para a vida de vocês. Talvez vocês dois, se fossem opostos nesse sentido, vocês não seriam feitos um pro outro, como a gente gosta de dizer. Então a gente consegue enxergar aqui que os planos de Deus para nossa vida, além de ser bom pra gente, porque ele sabe aquilo que é bom pra gente, é bom para os propósitos que ele tem pra nossa vida e na vida de outras pessoas, né? Porque nós estamos aqui para servir. Então tudo que a gente faz é para servir ao outro, né? Não é pra gente. A gente aprende muito com isso, a gente consegue crescer muito como ser humano e como cristão, mas o principal sempre é para atingir outras pessoas. E pensando nisso, a última pergunta que eu quero fazer para você, pra gente conseguir fechar, dentro dessas viagens, dessa vida que vocês levam de missões, vocês têm isso como uma paixão muito legal, mas pensando que hoje você é pai, pensando que hoje você tem uma família, ou até antes, por vários motivos, você ou vocês dois já pararam pra pensar em parar no caminho, mas não falo parar na missão, parar no caminho, né, como cristão. E eu tô falando isso não é nem tanto por vocês, mas é por quem tá ouvindo, né? Às vezes tem muita gente que tá ouvindo vocês e escutam você e pensa que é tudo lindo, maravilhoso, que servir a Jesus é incrível, nossa, como é fácil, como é leve, e em algum momento já passou na cabeça de vocês, pô, tô cansado, quero parar, tá difícil demais, tá pesado demais, ou isso nunca foi algo que passou na cabeça de vocês? Várias vezes, cara. Assim, não por causa de Jesus, sabe? Tem uma música minha, né, que chama Antidepressivo, né, que eu falo que o antidepressivo é Jesus, né, inclusive a participação do rap.
Tem alguma galera do rap lá, depois vocês conferem lá tem no YouTube, no Spotify, mas eu falo que eu tive a alegria de contar um pouco desse testemunho, né? Eu já questionei muito Deus, às vezes a gente cai nessas piras, né? Porque a gente passa por provações, por situações assim que é difícil. Você fala, poxa, cara, me chamou até aqui pra acabar desse jeito, né? Então, assim, já questionei, já fui muito sincero com Deus, né, nos meus questionamentos, né? Já tive dúvidas do caminho, até hoje, cara. Né? É outra coisa. Só que, assim, uma coisa que eu tenho certeza, cara, que eu tenho dúvidas, mas quem tem a resposta é Deus, é Jesus. Então, assim, rola dúvidas, rola, né, decepções, rola luta, né? Hoje a gente tá mais assim no digital, né? A gente vai, o pessoal convida para ministrar, a gente vai. Só que a gente tá mais no digital, no local, né? Nosso filho tá com uns 7 meses, então assim, é todo um movimento, você vai com a família inteira, tal. Então assim, tem lugares que eu já fui sozinho, que eu já fiz esse projeto sozinho. Agora o Noah tá com 8 anos, então a gente tá em alguns momentos nós já colocamos ele para fazer DJ, a gente tenta fazer esse movimento para ele participar também do ministério. Mas, cara, não é fácil. Não é fácil. A gente é atacado espiritualmente. Quando a gente se levanta para fazer alguma coisa, né, existe muita luta. Então, assim, é isso mesmo, cara. Não tem assim. Na verdade, você servir Jesus é renúncia, né? Você renuncia a muita coisa. Porque, às vezes, até, principalmente como artista, porque a gente é arte, cara, não é outra coisa. Né? É muito preconceituoso a pessoa achar que não é artista, que é o levita, que não tem envolvimento de técnicas, qualidades, né? É arte. A arte, ela tá ali. O maior artista do mundo, o arquiteto do mundo é Deus. Não tem como negar isso. A palavra fala que até a natureza, né? Ela mostra Deus. Então, como você vai negar que existe um Criador diante da natureza, diante da criação, diante de tudo? Então, a arte pra mim é isso. E aí eu vejo o seguinte, cara, não é fácil, né? A gente vive disso? A gente não vive disso. Né? Eu sou professor, né? Dou aula na rede pública. A gente tem os acordos e desacordos na vida, né? Como qualquer ser humano, né? A questão eu pego assim, cara, e principalmente nas dificuldades, eu já fui mais desesperado, mas eu vejo as dificuldades, cara, e eu lembro que se eu tô até aqui, cara, é porque Jesus me manteve de pé. Porque assim, quem já passou por depressão, até durante crises depressivas eu já sofri preconceito de né, normal. E a depressão ela é muito silenciosa e delicada. Às vezes ela tá querendo atacar você de novo, atacar de novo, e você tá lá naquele lance. Então você tem que estar repreendendo, porque eu acredito também na influência maligna, cara. Eu gosto muito de estudar sobre isso. Então, assim, existe o biológico, né, que é falta de vitamina, né, as vitaminas, assim, que às vezes a gente se alimenta mal, principalmente nos dias de hoje, tudo na verdade, eu tenho minhas opiniões sobre isso, né, sobre nossa alimentação hoje, que é tudo um movimento que é feito pra gente ficar fraco, pra gente ficar sensível, pra gente se movimentar. Então, a cúpula movimenta manipula todo o nosso alimento, todas essas coisas, depois ela traz um conceito de um normal, de um novo normal, de uma nova situação, e a gente já engole isso goela abaixo, e aí quando isso chega na Bíblia, a gente vê que isso está errado, a gente vê que a gente está sendo manipulado. É por isso que eu falo que Jesus está voltando, né? Porque é uma era de muitas pessoas depressivas, muitas pessoas ansiosas, e assim, eu tive depressão desde a infância, né? Eu tive minhas crises, eu tive meus né? Então, não é fácil, cara. Hoje, 40 anos de idade, eu sei quando o gatilho está sendo acionado. Eu sei até onde que é meus gatilhos. O que eu faço? Eu vou pra oração, cara. Eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu vou, né? Às vezes a gente... E assim, não é fácil até a ponto de às vezes você ter que cumprir um compromisso, né? Que você não tá bem, né? Quantas vezes eu não tava bem, cara? A gente entrou em Fundação Casa, aí foi cantar um rap pros meninos lá, orar e tal. E aí eu falava, caraca, não é sobre mim, cara. Eu só fui lá, né? Eu fui falar de uma coisa que eu sabia. Eu tava bem? Não tava. Mas eu fui falar de uma coisa que eu sabia.
né? Agora, a gente conhece a palavra, sabe da palavra, mas aí eu não tô bem, eu não vou falar. Entendeu? É porque não é sobre nós, cara, é sobre Jesus. Entendeu? Jesus estava bem na cruz? Não. Será que Jesus estava bem nos açoites? Não mesmo. Entendeu? Então, assim, quem sou eu para falar que eu tô 100%, Então, assim, isso é uma prova viva da graça de Deus, cara. Às vezes a gente não tá 100%, mas a gente tá lá, ó, pra testemunhar, pra falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus fez na nossa vida, que a gente já viu milagres, você também pode ver, coisas podem acontecer na sua vida, restauração pode acontecer na sua vida, né? E mesmo que eu não esteja bem, é lógico, Deus não quer que a gente fique mal, né? Mas a gente não tá no céu ainda. Então, às vezes, isso acontece, cara, né? Às vezes acontece, você não tá bem. E é isso. E a falsidade não é falsidade, né? É o ser humano sendo ser humano e Deus sendo Deus, entendeu? Eu queria até perguntar pra ele como que surgiu o nome, né? O nome Falange C. Falange C surgiu, nós voltamos pra missões, né? E aí, nós voltamos para Franca e nós fizemos um projeto na igreja do meu sogro, uma escola de missões noturna, né? E aí a gente tinha como objetivo ter uma galera pra gente caminhar junto, né? E aí esse grupo, depois que nós fizemos o treinamento, né? Palavra, tal, treinamento, nós fizemos um momento assim de treinamento também de missões, com as ferramentas, com a cultura hip hop, com, né, coreografia e tal. Tinha uma galera também que cantava rap, aí eles ensaiaram, fizeram os movimentos junto com a gente. E aí não tinha um nome. Aí nós colocamos um nome, ó, Falange C vai na escola tal, Falange C. Mas o que é Falange C? Né? Falange é sinônimo de coletivo, de várias, grupo, né? E C é cristão, né? Então Falange C. Mas Falange é coletivo, é grupo. E C é cristão. Entendeu? Nós colocamos pra fazer os evangelismos e ficou. Entendeu? Até tá em processo de registro. Então, cara, maravilhosa a história de conhecer um pouco mais sobre o Falange, de conhecer um pouco mais sobre o Fernando, sua família, sua mulher, que são pessoas usadas por Deus, e voltamos a dizer aqui que eles são fruto, né, dessa raiz de Cristo, e nós somos os ramos que nós precisamos o tempo todo estar tomando dessa água de fonte de vida para poder levar para outras pessoas, multiplicar para a vida de outras pessoas. A gente consegue ver isso no Falange C através da vida do Fernando, da sua esposa, e com certeza aí também das suas flechas, que são seus filhos, né, são crianças que com certeza seguirão aí um caminho de muito sucesso na vida cristã, né? E esse sucesso a gente não tá falando de fama, a gente tá falando de um sucesso de uma vida plena com Cristo. Fernando, foi um prazer conhecer você mais uma vez. Feliz também de saber que você cruzou com uma pessoa que eu conheci, que é o Mano Reco. Então eu tenho uma satisfação imensa com vocês, uma admiração muito grande agora, conhecendo a sua história. Pode ter certeza que aqui do nosso lado você tem 2 irmãos em Cristo agora também. Com toda certeza, cara. Amém, muito obrigado. Então, com toda certeza, se você quiser trazer outros projetos pra gente e dividir com o Pod Live, nós estamos de portas abertas pra vocês. Ivan, se você quiser falar alguma coisa. Uma satisfação muito grande eles terem aceitado o nosso convite. Uma pena que a Suzane não pôde, né, estar nesse episódio com a gente, mas eu creio que haverá outras oportunidades de a gente estar falando com ela também. E a gente fica muito grato, né, a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, ouvindo a história de vocês, ouvindo como Jesus ele usa várias vertentes para que o mundo possa conhecê-lo, né? E nós, como você mesmo disse, não temos essa chance, né? Essa opção, né? De dizer, não, eu tô fraco, eu tô com um pouco aqui com o seu crencinho, eu não quero agora, mas assim, eu estar falando de Cristo, que é o nosso chamado, e é tão legal ver que você falando, persistindo, né? Mesmo com as dificuldades, e passando isso pra galera que vocês falam, que vocês representam. Isso é muito importante e a gente ficou muito feliz em receber você aqui. Obrigado, gente. Amém. Pra mim também é uma satisfação estar aí, até porque não é sobre mim, né? Eu falo muito isso, assim, é o que Deus, né? Tem aquela música lá do Mary, a Suzane gosta, It's a God in me, né? Isso é Deus em mim, né? Você procura saber. Então, assim, não é sobre eu, não é sobre Falange, é sobre o que a gente carrega de mensagem, né? E que
Deus fala através disso, né? Se for falar do Fernando, sim, cheio de defeito, né? Mas a gente tá aí na luta, tá buscando, tá fazendo o máximo para se posicionar, né, diante de Deus, o máximo para ser certeiro, né? E a gente vai até a volta dele. Tem que também, né, John? Que não é sobre nós, é sobre Cristo, né? Também. E é interessante também saber, assim, que eu sou uma pessoa que eu sou bem eclética, assim, nos meus estilos, né? O John até fala que eu sou eclética até demais. Eu não sou, eu curto rap, hip hop, mas eu não sou com rap, hip hop, né? Mas eu tenho um esposo que curte muito. Inclusive, eu acho que vocês até já conversaram, ele tem uma página de rap e ele até chegou a conversar com você em algum momento aí e veio que usou esses caminhos aí, você seguiu o Pod Live, foi quando a gente conheceu o conteúdo de vocês e aí depois o Espírito Santo tocou no meu coração para que a gente chamasse vocês para dividir com a gente a história de vocês, a caminhada de vocês. Isso foi muito legal, achei muito bacana. Amém, eu agradeço, viu? De verdade. Não, cara, que Deus abençoe você, sua família, os seus projetos, e o que Ele tem para sua vida é ainda muito maior em nome de Jesus. E que Deus abençoe o seu ano de 2020. Vocês também. Amém. Deus abençoe vocês, o projeto, Pod Live vai crescer bastante. E é sobre ele. Sobre ele. Deus abençoe, viu? Querido, fica com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Que bacana, né, John? Eu adoro. Mais uma vez, assim, um convidado com muito conteúdo. O Fernando e a Suzane, eles são pessoas que é gostoso de ver os vídeos, é bom ver o quanto eles se entregam na ministração, na adoração a Cristo, dentro do ritmo que eles gostam de fazer, e de forma de adoração mesmo, verdadeiros adoradores. E eu volto a dizer aqui para todos vocês que estão escutando, e que muitas vezes durante esse vídeo até julgou um pouco, nossa, mas eles estão falando de hip hop, mas até parece que Deus escuta, até parece. Eu volto a te dizer, mais uma vez, a palavra que Cristo nos ensina sobre os frutos, né? Aqueles que estão nele darão bons frutos. Então pensa, você ouvir que o Fernando e a Suzane estão há tantos anos levando a palavra de Deus só por causa de um ritmo em específico, mas que eles alcançaram tantas vidas, e muitas vezes você que está julgando sequer falou de Cristo para o seu vizinho, sequer as pessoas que trabalham com você sabem que você é cristão, né? Então, olha só uma grande diferença. Será que é você que vai todos os dias para a igreja, que diz que serve a Cristo, mas que as pessoas que estão do lado de fora não sabem que você é cristão? Será que você mesmo está melhor do que o Fernando, ou da Suzane, ou dos amigos deles, ou de outras pessoas que fazem muito mais esse movimento de levar a palavra de Deus para dentro da vida das pessoas, do conhecimento da vida de outras pessoas, só por causa de um ritmo musical? Então é um caso, Van, assim, pra gente parar e pensar, né? Nós vivemos tantos anos, por exemplo, nós citamos aqui usos e costumes, prendendo a gente em conceitos e crenças que faziam muito mais a gente se afastar da igreja do que nos aproximar. Assim, cara, por mais que não seja o seu estilo de música, você que tá aí ouvindo, não seja o seu estilo de música, isso não quer dizer que não possa alcançar o coração daqueles que gostam, né? E isso não é um motivo pra te afastar da igreja, te afastar de Cristo, de forma alguma. Até porque, eu volto a dizer, eu sou uma pessoa que fala muito, então às vezes eu preciso até me policiar, me desculpem, mas eu fiquei pensando o tempo todo, eu preciso dizer isso aqui agora. Venha como você está. Venha como você está. E Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, ela vai fazer o trabalho de te transformar para a forma que Jesus quer. Porque Deus tem uma obra na vida de cada um de nós, e a partir disso, nós, de coração aberto, estando servindo Deus de coração aberto, deixando Ele trabalhar, Ele vai transformar você naquilo que Ele quer que você seja, para o propósito que Ele quer. Não é para o propósito que eu quero. E volto a dizer, Deus tem um propósito na vida de cada um para o outro, não é para nós, é para o outro. Sempre é pro outro, porque nós somos um coletivo. Então essa é a mensagem que eu, John, aqui do Pod Live, quero deixar pra vida de vocês. Ivan, faça o fechamento, meu amor. Sim, é como o Fernando falou, não é sobre nós, né? É sobre ele. E não é sobre a música, né? Não é sobre o estilo da música, porque a música é celestial, né? A música vem do céu, então você vai utilizar ela para Deus, né, que é o seu autor, o autor dela, ou vai utilizar para outra coisa, né, ou vai utilizar para o mundo e para suas paixões. É aí que tá a balança, né, onde você pode medir isso tudo. Então, o louvor a Deus, ele vem de dentro, da alma, do coração, e o estilo musical não importa. O que importa é que louve ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E a gente vê, né, conforme a gente ouviu aqui ele relatar, conforme veio a caminhada com Cristo, a gente entende de que eles têm paixão em levar a palavra de Deus para as outras pessoas, e chega a lugares que muita gente nunca vai chegar.
chegar, né, em comunidades, falando de Jesus para muitas crianças, e onde a gente tenta alcançar em várias outras vertentes e não consegue chegar até lá. Então isso é muito válido, é muito importante, e o reino está ganhando com isso, né? O reino de Deus só ganha com isso. Isso é muito importante. E se você, né, não conseguir parar e refletir mediante a tanta informação, aí eu já não, o problema já não é corrido, não é verdade? Então, eu quero muito agradecer, né, por mais uma vez estarmos juntos aqui, John. Deus abençoe a sua vida cada dia mais. Eu amo estar aqui contigo e cada episódio é único, né? A gente ama muito fazer isso aqui, e que Deus abençoe a vida de você que está aí do outro lado, ouvindo essa palavra, ouvindo testemunhos. Nos abençoe com o seu compartilhamento, né, fazendo isso aqui acontecer para chegar em outras pessoas, porque o nosso propósito é esse, de que essa palavra, de que esses testemunhos cheguem a outras pessoas, não é, John? Exatamente. E mais uma vez eu volto a dizer que nós somos o Pod Live e estamos aqui para você. Por você. Um beijo, ó. Tchau, até a próxima. Valeu. Tchau.